As maiores skills, né, que um empreendedor digital precisa ter é acreditar no propósito e no projeto dela e persistir. Ou seja, o primeiro é acreditar. Persistência. Acreditar. Depois Isso. persistência. Certo. Se você não acredita, cara, você não vai ter persistência, nunca. Terceira, humildade. Humildade porque a maioria das vezes que eu vi negócios dando errado no digital foi por falta de humildade. Se você aí, que está sentado aí no seu sofá, na sua mesa, não sabe por que você está perdendo dinheiro todo dia por não estar usando uma das ferramentas mais tradicionais do mercado, que é o e-commerce, vem comigo, porque hoje eu trouxe um cara aqui que é um dos dinossauros do e-commerce no Brasil. Bem-vindo, Paulo Pina, ao Montinho Cast. Valeu. Muito Meu grande. Prazeraço estar aqui. Segundo que eu tô aqui, né? Segundo. Já participei do 001. É isso Só falta mais um pra pedir música lá no Fantástico. É verdade, né? Verdade. Podia fazer uma parada Ó, assim. tô aqui com Guilherme Prates, Isso aí. direto de Araçuaí, falei isso aí. certo? De Araçuaí e do mundo, né? E do mundo. É isso aí. Onde fica Araçuaí? No Nordeste de Minas. Nordeste, Minas. É, Perto da Bahia ali. É, eu vou lá só de Espírito vez. Santo, Bahia. Mais, Você vê que mais pra Bahia, né? Você não sabe se ele é mineiro ou se é baiano, tá vendo o isso aí. sotaque dele? Vou lá tomar um café é de vez em misto. quando. Mas é bom que são duas culturas massa, né, cara? Demais, cara. Bom, galera, estamos aí numa nova temporada do Montinho Cast. Vocês devem estar vendo aí cenário novo, local novo. Aos poucos a gente vai contando tudo, mas como a gente aqui gosta de ser direto ao ponto, a gente já vai iniciar batendo um papo com o Paulo Pina, que a gente está tendo o prazer de receber de novo, né, Pina? Já virou sua casa aqui, você tá ligado, né? A terceira eu vou pedir música. Não, você já vai chegar A trilha chutando a sonora porta. da abertura. É isso aí. Galera, aqui, como a gente sempre gosta de dizer no Montinho Cast, é um bate-papo informal. A ideia é a gente levar histórias para vocês aí que nos assistem de motivação, de cases de sucesso no empreendedorismo, principalmente. Então, eu costumo dizer, né, Pina, que às vezes a gente fica querendo, poxa, as pessoas estão querendo, tem que atrair gente demais nos vídeos e tudo mais, eu tenho que ajudar muitas pessoas, mas, cara, se a gente conseguir sair desse papo aqui, pelo menos ajudando uma pessoa, pode parecer pouco, mas, cara, a gente pode mudar a vida de uma pessoa com uma coisa que a gente vai falar aqui. E às vezes vai mudar a vida de uma pessoa que vai mudar a vida de um monte de isso. pessoas, né? Esse é o ponto, É isso aí. cara. Tem uma grande frase aí, ela é um pouco meio filosófica, né? Eu carrego ela como mantra da vida, que é o seguinte: é muito difícil você saber quantos frutos tem numa semente, mas facilmente você vai saber quantas sementes tem dentro do fruto. Então talvez a semente que a gente vai trazer aqui hoje é um conhecimento que a gente vai implantar na cabeça da pessoa, no coração dela, e que os frutos são incontáveis, né? Então, para isso, vamos começar o nosso bate-papo aqui, né, com um dos pais do e-commerce do Brasil. E, obviamente, para começar lá do começo, né? Cara, de onde é que você veio? De onde você veio? Primeiro, eu tô me sentindo velho, porque eu era o novinho do e-commerce, agora eu sou um dos pais e como tem Mas tá passando não mesmo, quer cara. dizer que é um dos pais que é velho, não tem nada a ver, pô. Não, Estamos aqui, ó. mas Quantos anos você tem, Pronto? 24. 24 anos, o cara já rodou eu tenho o mundo. 19. Então, tá vendo? Tá tranquilo. E eu, 22, pô. Pois é, eu tenho É 19 só o anos. corte que eu meti aqui que é detalhe. Mas, ó, realmente, assim, eu vivi muitas eras do e-commerce. É muito legal quando a gente começa a olhar, porque, né, a experiência que a gente já passou num mercado tão dinâmico, né, que tipo, cara, é literalmente a cada 2 anos é outro mercado. É muito louco isso, sabe? E pô, eu comecei lá, assim... Você é daqui de a BH I7, mesmo? De BH. Eu sou de BH. Vocês querem que comece lá atrás? Isso. Ou você quer começar... Não, assim, é legal falar um pouquinho De onde você veio, onde é que você foi entendeu? criado? Então... Os Porque, cachorros você assim, tinha? você é mais ou menos da minha idade, né? E sendo de BH, não sei se você lá na sua cidade pode ter vivido isso, mas, por exemplo, cara, ficar na rua chutando bola... Você tá maluco? Demais. Jogar ranca. Ranca, rouba bandeira, Rouba esses bandeira. negócios. Fazer umas... Posso falar sem palavrão? Pode. Então tá bom. Fazer umas cagadas, tipo, de pendurar
naquela linha de varal e tentava fazer de Tarzan e machucar a mão e ficar com marca o resto da vida. Ah, cara, e tem uma curiosidade que ele contou pra gente. Quantos pontos? Quantos pontos você 120. tem no corpo? 120 pontos, cara. 120. Mais do que o Cruzeiro no Brasileirão. 120. Não, e a maioria deles foi até 6 anos de idade. A grande maioria. Tá Isso mostra que você é uma pessoa fora do comum, né? Bom, considerando que eu escalava 3 andares pelo lado de fora da casa, porque minha mãe não deixava eu ir pro terraço, eu acho que... Bacana. E essa inquietude sua, já trazendo um pouco para adolescência, você começou a trabalhar um pouco mais novo, mais velho? Porque antigamente, né? Eu ainda peguei, graças a Deus, peguei um pouco dessa era que a gente não tinha problema de trabalhar quando criança, né? Pelo menos na região nossa. De jeito nenhum. Hoje em dia tem muito mimimi porcaria nenhuma, porque minha filha, eu vou colocar... Ano que vem eu vou abrir um canal no YouTube para ela e aos 10 anos eu quero aposentar. É isso aí. É um canal de maquiagem. Ela não sabe, mas ela já sabe, não, 5 anos de idade, no 6 já vai ter o canal dela. Isso. Mas é verdade, hoje em dia tem muito... Assim, é lógico que, claro, você não vai colocar um trabalho... Né? Escravo, assim, e outra, não é os pais, eu acho, forçar a criança. Eu acho que é incentivar. Exatamente. E a criança querer fazer alguma coisa, querer empreender alguma coisa. Né? E eu comecei bem cedo. Né? Assim, eu tenho 2 referências assim, muito, muito fortes, que são meu pai e minha mãe. E na minha infância, meu pai já empreendia. Meu pai começou a trabalhar com bem novo, né, numa fábrica de computadores, engenharia eletrônica. E aí, ele, em algum momento, na época aquela virada de dólar, né? E, na época da virada do real, na época que o dólar era muito valorizado aqui, tinha hiperinflação, a maioria das pessoas aí talvez não vão lembrar, mas tinha hiperinflação. E aí, meu pai estava na parte de informática, ou seja, todo mundo queria ter computadores, assim, todo mundo, era um desejo, né? As pessoas terem computador em casa, 94, 93... E ao mesmo tempo você não tinha uma facilidade para fazer importação e tudo mais. Então meu pai tinha uma empresa que ele trazia as peças, né, de fora, montava os computadores e vendia os computadores. E aí ele começou em casa, depois ele montou o escritório e montou essa empresa. E minha mãe ajudava ele. E às vezes eu ajudava também. Às vezes eu ajudava ele a montar os... E assim, eu tinha o quê? 8 anos, 9 anos, né? Eu sou de 84, viu, gente? Novo pra caramba. Então, eu ajudava ele a montar os computadores ali e tal. Então eu fui aprendendo. Pô. Meus primeiros contatos com computador eu tinha 8 anos de idade, né? E às vezes ele ia no cliente, eu ia com ele. Então eu fui acompanhando isso. Nessa época a gente tinha uma condição muito, muito boa, né? Tinha uma condição financeira muito boa. Eu tinha tudo que eu queria ali, a gente tinha. Mas deu uma virada. Lá, quando eu tinha meus 12 anos, deu uma virada que essa empresa do meu pai acabou quebrando. Teve um problema com o sócio deu umas puxadas de tapete nele lá e deu um problema sério e ele acabou quebrando e fechando a empresa. E aí a gente passou por umas situações bem complicadas. E aqui, né? trazendo um foco, é bem interessante, você já começou a passar pela experiência de quebrar, que Sim. a maioria, eu creio que a maioria dos brasileiros que empreendem tem uma maior probabilidade de quebrar do que de prosperar. Você só pode falar que você empreendeu depois que você quebrou pelo menos um negócio. E aí você teve essa experiência... Eu tive essa experiência com 12 anos. com 12 anos. Com 12 anos. E aí, Ainda bem que o dinheiro não era seu, né? Exatamente. Às vezes você quebra o negócio e consegue reverter. Às vezes você quebra o negócio e vai ter que fazer outro negócio. Mas se você não passou por uma experiência dessa... É claro que é óbvio que tem as exceções, mas se você não passou por uma experiência dessa, você não valoriza, eu acho, alguns dos pilares de um negócio. Acho que assim, é claro, meu pai sempre me falava, né? Meu pai sempre foi uma referência muito grande para mim em relação a aprendizado, conhecimento e tal, né? Autoconhecimento. E ele sempre me falava o seguinte, que tem 3 formas, tem 3 tipos de pessoas. A pessoa que ela aprende com os próprios erros, acho que a maioria de nós, né? A gente aprende, a maioria das coisas que a gente aprende é com os próprios erros. Tem as pessoas que aprendem com os erros dos outros, aí é o sábio, né? Então ele não precisa nem errar, ele viu o outro errando e ele já aprendeu. E tem o burro, que não aprende nem com os erros dele, né? Ele continua errando. Nem com os dele, nem com os dos outros. Né? Nem com os dos outros, nem com os dele, não aprende. Assim, nós todos temos os nossos momentos de burro também. Acho que, né, faz parte de todos nós. E às vezes a gente é sábio em alguns momentos, em algumas situações. A gente aprendeu com o erro dos outros. A gente teve
esse nível de consciência. Em outros momentos a gente erra e aprende com os nossos erros. Às vezes a gente até viu o outro errando, viu o outro caindo no buraco, fala, não, mas eu vou conseguir passar porque eu sou melhor que ele. Você, cai também. Acontece. E aí você, opa, não, realmente não vale, não vai para lá não. Aí você vai também. E tem a pessoa que vai lá, cai no buraco e fala, não, mas peraí, vou de novo. E tem uma coisa interessante também. O que separa o burro do gênio, ou o burro do empreendedor, é quantas vezes ele conseguiu levantar do buraco, né? Porque às vezes a persistência faz você realmente acredita que você vai conseguir passar por aquele buraco, você pode tentar 1, 2, 10 vezes e uma hora você passa. E aí nessa hora você empreendeu algo na sua vida ali, seja um esportista, seja um empresário. E tem uma das coisas que é importante, né, que é justamente você conhecer de alguns princípios, que é basicamente para você evitar ficar caindo nesses buracos, que é basicamente você incorporar o sábio entre si. E você, né, a gente acabou esquecendo de comentar, parece que você compilou um pouco desses princípios que você vem aprendendo ao longo da vida, né, em um material. E só se você ficar até o final, você vai receber esse presente e o Pina vai falar qual que é esse presente que você vai receber. Então fica com a gente até o final. Prato. Você dá um co-host bem... É isso aí. Tem que trazer. Tá vendo? Então, para a gente evitar quebrar uma empresa ou quebrar qualquer tipo de empreendimento que a gente vai fazer, seja um empreendimento social, um empreendimento empresarial ou até um empreendimento da sua família, fica até no final que... Por exemplo, o que eu aprendi com o meu pai ali nessa história dele? Escolher muito bem o seu sócio. Né? Você começa aí, né? Sociedade assim, você criar um negócio sozinho não é fácil. Mas a sociedade é um casamento que você não tem amor necessariamente e você ainda divide o dinheiro. Bacana. O bônus e o ônus. Então, se a gente for pegar para entender 3 a 5 princípios, os principais, sobre como construir uma boa sociedade, quais você listariam? Mas antes de chegar nessa pergunta do Prates, antes de você abrir o primeiro negócio, qual que foi o seu caminho para você começar a empreender aí nesse... Tá. Porque teve o lance do seu pai ali foi que logo você em viveu. seguida. Foi logo em seguida. Então, e aí depois você emenda nesse... teve essa situação quando eu tinha 12 anos de idade. Foi um dos anos mais complicados da minha vida. Eu mudei de escola 6 vezes, para vocês terem ideia. Morei na Bahia. Isso tudo Belo Horizonte? Morei 6 meses em Salvador. Assim, foi um ano realmente muito difícil para a nossa família. A gente passou por muitas dificuldades. Foi bem tenso, mas aquele negócio, você tem que ir, correndo atrás. E aí a gente teve que reerguer. E óbvio que não é fácil reerguer, né? Até porque se você acertou uma vez, não significa que você vai acertar a segunda. Se você acertar 2, é bem provável que você acerte a terceira. Mas às vezes a primeira que você acertou pode ter sido sorte, pode ter sido momento, pode ter sido mercado. Foi o caso dele ali. Ele teve uma oportunidade muito boa de mercado ali. Então, depois para procurar e outros caminhos não é tão fácil. E eu, aos 13 anos, comecei a fazer meu primeiro empreendimento. O que era? Uma empresa chamava Padam Pipas. Ela só não tinha CNPJ. Padam Pipas. Paulo e Daniel Pipas. Meu primo chama Daniel. E aí eu ia para casa dele no final de semana e a gente jogava bola, fazia um monte de coisa. Só que a gente queria ir no domingo no shopping para tomar um sorvetinho do McDonald's e na época tinha uns rolês do shopping lá que você conhecia as meninas, né? Aí então, ele foi seu primeiro sócio. Ele foi meu primeiro sócio. Aí a gente montou essa empresa que era o quê? A gente, durante o sábado ali, a gente tirava um tempo e fazia pipas e papagaios, rabiola e tal. E vendia para os próprios amigos ou amigos de amigos. E a gente vendia ali. Aí, tipo, a gente tinha 2 metas. Uma era... 3 metas, na verdade. Uma era guardar dinheiro para a próxima semana a gente conseguir ter insumos e tudo mais para poder fazer mais produtos para vender. Segundo era, no curto prazo, a gente ter um dinheirinho ali no domingo para poder ir lá no Minas Shopping tomar um sorvete do McDonald's, que acho que era 50 centavos na época, né, e tal. E o terceiro era guardar dinheiro para a gente montar uma BMX, uma bike. E aí a gente ficou nessa aí quase um ano e a gente conseguiu montar as bikes. E aí acabou que, né, assim, a juventude ali, a adolescência passa muito rápido. A mudança que você tem de vida de 13 para 14, de 14 para 15 é muito grande. Ele começou a namorar, e aí a gente já, né, assim, já mudou
Os objetivos, objetivos, né? objetivos, e acabei que eu comecei a trabalhar com 15 anos numa empresa do meu pai, uma outra empresa que ele fez, extremamente inovadora e infelizmente também não deu muito certo, mas vocês já viram, assim, óbvio, né? Todo mundo vê hoje ônibus com aqueles letreiros, né? De LED. Sim. Meu pai fez isso em 98, 99, e ele... Para fornecer para as empresas de Mídia. ônibus. Exatamente. E ele patenteou, chegou a rodar na Gontijo e tal. Só que, assim, estava muito à frente do tempo, não era uma coisa... timing o timing, ele fez inclusive para táxi. Chamava Holodeck a empresa. Então ela fazia painéis eletrônicos para táxi. Aí no táxi você colocava ocupado, livre, emergência. O cara apertava o botãozinho, o taxista apertava o botãozinho assim no painel. Mudava. E no ônibus colocava itinerário eletrônico. Ficava no ônibus ali, era para ônibus de viagem, porque era mais caro, né? Então nem se pensava nisso em ônibus de linha. Mas aí você trabalhou... Aí trabalhei nessa empresa, fabricando os painéis. Aí eu trabalhava realmente, né, montando mesmo os painéis, revisando. Aí tinha um monte de gente que montava. E como eu tinha já alguma ideia de eletrônica, eu testava algumas coisas. LM45, não lembro quais eram os componentes de varredura do painel. Você com 15 anos? Com 15 anos. Aí, onde que eu fui, assim, só com 13 anos eu já comecei a programar, porque ele me deu um MSX, um computadorzinho que programava em Basic, gravava na fita, B-Save, B-Load e tal. Comecei a programar em Basic. Com 15 anos também, eu tive uma outra oportunidade lá nessa empresa, porque ele queria fazer marketing. E eu nem sabia o que era marketing, mas ele queria... Ele tinha um equipamento para vender para taxista e ele queria fazer uma mala direta. Ele tinha uma lista que o... Deve ser de cooperativa. Ele tinha uma lista que a BH Trans tinha passado para ele, dos 6 mil e poucos taxistas que tinham em BH na época. E era uma lista de Excel. E aí o que acontece? É que negócio, né? Meu pai sempre também falava que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Eu não sabia. Eu precisava gerar 6 mil etiquetas, com uma planilha de 6 mil registros. Só que eu não sabia usar as ferramentas do Word e do Excel, que com poucos cliques você gerava as etiquetas. Eu não sabia. O que eu fiz? Sapequei um VB Script, fiquei uma semana programando e fiz na unha para poder ir pegando e montando no Word. Tipo, uma coisa que tinha meia dúzia de cliques. Minha mãe foi... Depois que eu mostrei para minha mãe, que minha mãe também saca muito dessa ideia de documento, de patente e de Word, né? Quando eu mostrei para ela, assim, minha super invenção, né? Nossa, aqui, ó, meu pai queria fazer isso aqui, em vez de eu preencher manualmente, todo programador é preguiçoso, né? Aí agora eu clico no botão aqui, ó, pum, preencheu tudo em segundos. Minha mãe, tá, não, legal, o que tem? Eu falei, mãe, isso é muito legal. Ela, sim, é muito legal. Eu falei, tá, mas eu que fiz. Ela, sim, todo mundo faz isso. Aí eu, não, como assim todo mundo faz? Ela me explicou que tem a ferramenta no Word. Eu falei, não, mãe, mas eu fiz o programa. Mostrei o programa lá com, sei lá, centenas de linhas de código. Aí ela tá, nossa, legal, mas já tinha pronto. Mas cara, mas isso deve ter sido, se você for olhar para trás, uma experiência de desenvolver. Você era autodidata. Autodidata. Até então. Aí eu fiz certificações e tal, mas autodidata. Sim, mas nessa época você... Não, eu fiz certificações em 2015, eu fiz 3 certificações da Microsoft. Não, eu tô dizendo, 2015. Quando você fez esse código Quando eu tinha 15 anos, eu fiz 3 certificações da Microsoft. Ah, tá. Entendeu? Aí eu já comecei a gostar da área de tecnologia. Essas etiquetas aí, você não tinha feito certificação, não. Nem tinha internet, cara. Eu nem sei como é que eu fiz, né? Porque, como é que o programador programa sem internet hoje, né? É interessante. Tá aqui um ponto para a gente trazer um foco, que é o processo do treino, né? Às vezes a gente fala assim, pô, eu passo muito tempo fazendo alguma atividade e aí não me traz resultado, né? Só que vamos pegar um exemplo de um atleta, né? O atleta, para ele ter uma performance, ele passa mais muitas horas treinando. E às vezes ele não alcança o êxito nos primeiros 3, no segundo, no terceiro. Talvez no 10º treino ele ainda não alcançou o êxito. Só que se ele ficar fazendo consistentemente aquilo, bem provável que o resultado vai vir. E foi o que você fez, né? Talvez aquela semente daquele primeiro sistema, as primeiras linhas de código. Viver o lance, porque se olhar da empresa do seu pai quebrar. Isso tudo estava sendo um treino, né? Mas se você olhar com o ponto de vista do empreendedorismo, foi uma falha minha ter feito esse código. Sim. Por quê? Você não investigou, você tinha uma solução já, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa... tive uma ideia, um aplicativo que você coloca no celular e ele tem um mapa, você escolhe o lugar que você quer ir, quando você aperta um botão, uma outra pessoa
Aí você fala, pô, tem Uber, né? Mas olha só, tem Pina, muita gente que tem altas ideias de coisas que já existem. mas eu vou te contar uma experiência minha, que talvez se eu tivesse feito a mesma coisa, a Montink não existiria. Quando a gente começou, há 9 anos atrás, eu cheguei em alguns fornecedores e falei, cara, eu preciso que você produza uma camiseta em até 3 dias, com preço baixo, eu vou te mandar o pedido, você me entregar e despachar, enfim, o que a Montink é hoje. Aqui em Belo Horizonte, 2014, 2015, eu levando essa ideia. E aí, a galera fala assim, esse menino é doido, como que eu vou fazer preço de custo? Mano, não tem, você tem que fazer um pedido mínimo para ter um custo, eu vou te entregar aí com 20, 30 dias. E aí, cara, isso já era o print on demand, né? Só que, como a galera não entendeu, a gente montou a nossa própria fábrica e a gente começou a fazer o print on demand. Qual que é o ponto? Se eu tivesse pesquisado que existiam plataformas já fora do país fazendo print on demand, naquela época eu não pesquisei, cara. Eu falei, vamos fazer esse negócio acontecer. E a gente montou a nossa fabriquinha, que a gente, todo dia à noite, ficava lá prensando as camisetas manualmente. Cara, já existiam players grandes. E aí a gente começando a história da Montink ali, lá fora. Tudo bem. Mas eu falei, se eu tivesse pesquisado um pouco, porque assim, logo depois eu falei, não é possível que não existe uma empresa disso. E aí eu fui conhecer os players. Eu poderia talvez ter desistido. Falei, cara, como é que eu vou brigar com esses caras? Não, mas, só cara, fazendo uma analogia. Mas isso é normal, porque é o seguinte, se for olhar bem, o nosso marketing digital aqui é 5 anos atrasado em relação aos Estados Unidos. E tudo bem. A gente está em locais diferentes. O problema é às vezes, uma pessoa querer ter uma ideia que ela, às vezes, considera inovadora de uma ferramenta que é tipo reinventar a roda, igual. Então. Mas reinventar a roda que tá aqui, entendeu? Sim, tipo, sim. Fiquei sabendo que, lá no Japão, os caras têm um negócio redondo que você coloca no carro e ele anda. Beleza, vão fazer aqui, vão replicar, beleza. Acho que isso é legal. Também, assim, hoje é meio que impossível você achar que você vai inventar uma coisa nova. Não vai. Você vai juntar coisas diferentes, ideias diferentes, e você vai talvez melhorar o que já existe. Simplificar, melhorar, ou focar em uma dor, um ponto necessário, um ponto específico, mas realmente invenção. Inclusive eu tenho uma patente de invenção e eu sei o quanto é complexo conseguir uma patente de invenção, porque a maioria das patentes não são invenções, elas são modelos de utilidade. Você está juntando A com B e fazendo C, beleza, mas você realmente criar uma nova letra do alfabeto é completamente diferente. E o INPI ele é bem restrito em relação a isso. Então, ele é bem criterioso. Invenção é invenção. Modelo de utilidade, modelo de utilidade. E a maioria dos novos produtos, dos novos produtos são registrados aí, que você tem uma patente, são de modelo de utilidade, não é de invenção. Entendeu? Pina, no início aqui eu falei para a galera que a gente está conversando com um dos dinossauros aqui, com todo respeito do e-commerce. Mas como que foi essa transição, então, quando que nasceu a i7? Como que você pegou esse todo aprendizado aí dessa juventude e criou a sua empresa? Vou só dar 3 passos aqui antes, então. Então, eu comecei a programar, né? Assim, programar mais e tal. Aí eu tive meu primeiro estágio com 16 anos. Era um estágio de curso superior, mas minha mãe mandou o currículo, chama SAMP, Assistência Médica, é um plano de saúde, e pegaram o meu currículo lá, beleza, e eu comecei a fazer o estágio. E aí chegou na entrevista, eu simplesmente, eu falei um monte de palavra difícil, quem estava me entrevistando não conhecia as palavras difíceis, eu conhecia, eu só não sabia bem o que elas faziam. Passei na entrevista, tive que aprender tudo e beleza. E aí eu fiz meu estágio, acabei destacando na empresa ali, como estagiário até, depois eu virei administrador de sistemas da empresa. Aí chegou um determinado ponto em que eu precisei fazer um processo seletivo do meu próximo chefe, dentro da própria empresa, que eu ainda tinha 17 anos, e o chefe de TI precisava ter, né, maior de idade para poder assinar. Então, foram trocar a pessoa e eu fiz o processo seletivo da pessoa que ia ser meu chefe. Muito louco isso. Daí de lá, eu acabei indo trabalhar, tive uma oportunidade de trabalhar com programação mesmo. Então, nessa experiência ali, eu peguei muito parte de rede, de infraestrutura, na época, conexão wireless,
entendeu? Entre várias filiais e tal. Então, fiz N projetos ali, aprendi muito ali. Sou muito grato a essa oportunidade que eu tive. Depois, eu tive a oportunidade de trabalhar na Ceasa como programador. Era um grupo... Direto no Ceasa mesmo? Dentro da Ceasa, trabalhava dentro da Ceasa. Um grupo de 8 empresas, a gente estava desenvolvendo um software RP para gerenciar essas 8 empresas. Assim, um grupo que, na época, somado às empresas, dava uns 400 milhões por mês de faturamento. Né? Então, é uma puta responsabilidade. Isso, você com quantos anos? Aí eu tinha 19 anos. Tinha uma puta responsabilidade aí. Depois, lá para os 21, eu tive a oportunidade de fazer um software de jukebox, máquina de música. Assim, hoje deve ter umas 40 mil máquinas de música aí que rodam meu software ainda hoje, que acabou me fazendo fazer a Vixon, que é a minha invenção, que é a máquina de música, né? Que é essa que você tem a patente. Isso, que eu tenho a patente. Mas aí, ou seja, evolui muitas questões de desenvolvimento de software, acabei criando uma outra empresa, a primeira no caso, né? Que era a Iconsoft, com o meu sócio Gildásio, que trabalhava comigo na Ceasa. Cara super inteligente, cara foda, sabe? E a gente fez essa empresa para criar, na época, softwares para internet. Softwares, tipo, digitalizar. Por exemplo, Minasúcar. Minasúcar é uma fábrica de açúcar, né? E eles não tinham a parte de pedido. A parte de pedido, na época, era tudo tipo... Romanês, isso, tudo manual. Papel. Aí a gente fez um sistema que ele conseguia usar PDA, cara, nem era smartphone. PDA, para poder tirar o pedido pela internet. Então, os vendedores que iam fisicamente nos supermercados, nos distribuidores, eles iam lá com PDA e acessavam a página em ASPX, né, que a gente fez, e aí eles conseguiam tirar pedido e tal, não sei o quê. Então, a gente fez essa Iconsoft, que era uma empresa de desenvolvimento de software. Só que, assim... Era uma software house? Era uma software house, né? Sobre encomenda. Era só nós dois, mas a gente pegou um projeto aqui, outro ali, tive muitas oportunidades de aprender mais coisas. Depois, o Gildásio... Você já estava com quantos anos mais ou menos? Eu tinha 21. 21. Por aí. Aí o Gildásio acabou seguindo por um caminho que ele precisava, né, evoluir ali, ele, né, já tinha família, tinha filho e tal. Então ele acabou, a gente não tinha consistência, né, na receita disso. Então ele foi para um outro caminho e deixou a Iconsoft para mim. Aí eu acabei pegando um contrato de uma empresa que era uma software house de prefeituras. Uma software house de prefeitura. E essa software house de prefeitura, ela queria terceirizar a mão de obra dela. Então ela contratou a minha empresa, para ser o braço. eu presa, para terceirizar o braço de trabalho, o time dela. E aí eu montei minha primeira equipe. Eu contratei 8 devs na época. Eu tinha um outro parceiro, que não era sócio, mas era um parceiro nesse projeto. E aí a gente contratou 8 programadores, montei uma equipe e eu gerenciava essa equipe. Então, tipo, a maioria todo mundo era mais velho que eu. Você tinha o quê? Já uns 23? Tinha 22 anos. 22 anos. Isso, né? 23 eu fundei a i7. Então, com 22 era isso. E aí eu lembro que eu troquei meu carro para parecer mais velho, né? Peguei uma BMW V8, uma 540. Aí, pô, carro de vovozão, né? Aí eu olhava lá um menino de 21 anos com o carro daquele. Porque antes eu tinha um Calibra. Um carro bem esportivão da Chevrolet e tal, pô. Era um carro massa pra caramba. Mas aí eu peguei esse, né, tiozão, porra, carro foda, viu? Eu tenho saudade dele. O Rafael Hess tem um igualzinho meu, uma E34 V8. Nossa, sensacional o carro. Hoje deve estar valendo uns 200 pau. Não devia ter vendido o meu. Olha aí, tá vendo? Aí, carro icônico. Aí fiquei com o carro de vovozão e o pessoal me respeitava um pouco mais, né? Lembrando que isso não é nos dias de hoje, isso há quase 20 anos atrás. Né? Isso aí foi 2005. Então, hoje em dia, 2006. a gente vê o pessoal ostentando muito aí pelo marketing digital, mas isso você já fazia. Você já estava usando. Mas não era ostentar. Sim, era posicionar, né? Era para ter respeito. Né? Isso, é para ter respeito. Porque eu tinha um carro muito massa, só que ele era esportivo. Então, o povo olhava, era playboy, filhinho de papai. E eu fui taxado de filhinho de papai N vezes. Ninguém sabe o que eu passei, de onde eu vim. Por isso é a oportunidade de você contar a história aqui. Exato. Aí, quando eu troquei esse carro, foi tipo assim, para trocar, tipo, eu comecei a andar de terno, comecei a andar,
Pra passar credibilidade. O lance... Pra parecer mais velho, E assim, entendeu? você deveria fazer muitas visitas, né? Ou não? Nessa época, assim, nessa época eu não fazia visitas, porque o que eu fazia era, tipo, eu tava com o meu time dentro de uma outra empresa que tinha umas 50 funcionários. Tá bom. Então, tipo, eu tava Então, o tempo você todo. chegava lá, entendi. Era como se eu fosse uma ilha dentro de um continente, sei lá, entendeu? Saquei, E saquei. todo mundo me olhando e vendo se, tipo, Entendi. eu com 22 anos, comandando uma equipe com 8 programadores e recebendo a grana ali e tal, né? O pessoal olhava com desconfiança, tipo... Hoje até seria todo mais menino normal, de mas 22, naquela época, né? cara? mas todo moleque de 22 anos, na minha época pelo menos, meus amigos todos era nas rave, era nas, entendeu? E você focado no trabalho. E eu trabalhando, cara, fazendo faculdade. Né? Deixa eu ver. Eu comecei a faculdade de 17, não, já tinha formado. Você chegou a fazer qual curso? Eu fiz na Newton Paiva, qual era o nome do curso? Era Sistemas de Informação. Sistema de informação. Era um curso foram 3 anos e meio de curso, depois o MEC aumentou para mais 6 meses. Eu comecei com 17 anos. Entrei na faculdade com 17, então com 22 já tinha formado. Mas assim, era muito precoce, entendeu? Aí as pessoas não davam esse mérito que hoje você vê uns meninos com 20 anos, 18 anos, fazendo coisa, né, foda. Sim. E aí você fala, pô, você fala, não, é um moleque, mas você respeita o moleque, entendeu? E na minha época não era. Não era. Os baby boomers que... Mas aí, continuando então a história... Dentro ali, que você estava dentro dessa oportunidade, como é que surgiu a i7, né, que é o seu... A i7. Então, aí a i7 surgiu bem logo depois disso. Por quê? Como eu estava trabalhando com software de jukebox, eu tinha o meu software lá que eu vendia no Mercado Livre, né? Era como se fosse um SaaS, né? Só que era venda... Isso, era um pacote, né? Era tipo era realmente um software como de prateleira mesmo, não era SaaS não. Porque o SaaS, SaaS você, né, vende como serviço. O meu era de prateleira mesmo, o jukebox era de prateleira. Então o cara ia montar 10 máquinas de música, ele ia lá e comprava 10 licenças. Ele comprava 100 máquinas de música, 100 licenças, entendeu? Eu vendia no Mercado Livre, tinha uma chave que era um hard lock, que impedia do cara sair copiando, entendeu? Se o cara não tivesse esse hard lock, não funcionava, então era uma proteção contra a pirataria. E ganhava uma graninha com isso, ganhava a graninha lá com a Iconsoft lá, né? Assim, ganhava uma graninha boa. Na época eu ganhava R$5.000 por mês, em 2006, entendeu? Que hoje, morando com meus pais, solteiro. Sem custo, sem nada. Entendeu? É uma grana. E, tipo, era essa grana que eu ganhava da Iconsoft, ainda tinha o grana do jukebox ali, que às vezes dava R$1.000, R$2.000. Cara, porra, 7 pau entendeu? Com 22 anos. E não é o 7 hoje, é como se fosse... Você pode colocar pelo menos 3 vezes. É como se fosse hoje 20 conto, entendeu? Sim. Então... Nasceu a i7. Aí foi quando a gente acabou, né, tendo a questão da i7. Uma pessoa que eu tinha desenvolvido o primeiro software de jukebox lá atrás, né, já me conhecia meu trabalho, tinha um outro sócio que era dono de uma lan house, que tinha um estagiário que era programador também. E aí ele chamou a gente, né, pra gente conversar, porque eu trabalhava com prefeitura, eu falei com ele que, a gente está precisando fazer alguma parte de estruturação online para essas prefeituras, porque o software hoje ele é todo local. E aí a ideia era a gente criar uma empresa de hospedagem de servidores para armazenar toda a estrutura de dados e de sistemas das prefeituras, porque eu queria... Nessa época eu queria pegar o software deles que era tipo Delphi, né? Era Delphi. Então era tudo rodava só direto no Windows ali, você instalava e tal. E eu queria já trazer para a ideia de nuvem. Moral da história, se pegasse fogo no computador lá, perdia tudo. Aí você queria trazer essa segurança. Queria trazer para a nuvem, até para ter computação descentralizada, a pessoa poder, né? Tipo, o que é normal hoje não era normal nessa época. Você não tinha softwares na nuvem. E aí eu estava com essa ideia. Então a ideia seria a gente montar um provedor de hospedagem para a gente poder hospedar esse conteúdo. E aí focado no mercado de prefeituras, focado no mercado de prefeitura, porque era o que eu tinha, né, o acesso. Mas aí já era i7? Já era para ser i7. Ela nasceu assim. Então entrou esse cara que já tinha, né, feito esse sócio que já tinha feito software com a gente, que eu já tinha feito software com ele entrou com a grana e a gente entrou com o trabalho. Então, na época, teve um investimento inicial para comprar servidores.
máquinas mesmo. Inclusive, até lá em casa eu tenho 2 servidores que servem de base para uma mesinha, para segurar a roteador. Virou museu, né? É. E tem um rack, inclusive fica lá na I7, lá no porão lá, tem um rackzão de 2 metros, 2,20 de altura, um rack de 44U, que era para encher de servidor. Então a nossa ideia, compramos 6 servidores. AWS. É, exato, cara. Só que em 2006, né? 2006. Aí compramos servidores lá, montamos o rack, contratamos um link dedicado de internet e tal. Pronto, agora vai. Beleza, cadê o cliente? Aí não fecharam. A gente, tipo assim, eles Então vocês criaram um produto achando... com uma promessa, com um pré-contrato. Tinha uma promessa, Tá. mas tipo, era um MOU, sei lá, hoje eu chamaria de MOU. Era um acordo de cavalheiros, mas não era um contrato. Não estava certo. Não estava certo. E não foi para frente. A gente fez a nossa parte e essa empresa deu para trás. As prefeituras não conseguiram evoluir. E aí, tipo, politicagem também é foda, né? Porque você mexer com a área pública Complicado. é muito complicado, porque você não tem o controle. Tipo, não é só a questão de interesse, é uma questão de política. E às vezes a política vai contra o interesse, é contra a lógica, é contra o intuitivo. E aí você não tem como controlar isso. E aí, que vocês fizeram? Qual que foi o momento de pivotagem para aí, cara, nossa, aí não. Aí a gente, me desculpe se você quiser cortar aí, tá, Panda. Aí a gente começou a se prostituir, né? Não, vou cortar não. Começou a se prostituir, porque, tipo, no primeiro ano ali, 2006, a empresa não tinha renda, não tinha nenhuma capacidade de gerar renda. A gente tinha um sócio que colocou uma grana e ele queria, obviamente, o retorno do investimento. E a gente falou, cara, beleza, o que a gente vai fazer? Ela não tinha 0 de receita. Aí a gente começou a, tipo, serviços que eu pegaria por fora, eu comecei a tentar trazer para a I7. Tarcísio começou a trazer para isso. Então, tipo assim, a gente chegou a arrumar notebook de pessoas. Tipo, Magspace, na época, estava estruturando e eles estavam começando a instalar o Wi-Fi. Nós instalamos o primeiro Wi-Fi no Magspace. Então, assim, todo e qualquer serviço relacionado a... Qualquer coisa de tecnologia, a gente fazia. Vocês abriram. Aí isso em 2006, até que 2006... Aí a gente começou a trabalhar na plataforma de e-commerce, que chamava eShopping. Então, o Tarcísio começou a trabalhar nela. E como é que foi o ponto de virada para vocês passarem a ter interesse de trabalhar com e-commerce? Aí foi o Tarcísio, porque o Tarcísio trabalhou numa... Tarcísio, só para clarear, ele é o CTO, o CTO da I7. Ele tinha trabalhado antes num provedor de hospedagem de sites, que tinha uma lojinha virtual baseada num código open source. Era... OpenCart? Sei lá o que era, enfim. Né? Beleza. E aí ele tinha trabalhado nisso. Só que aí ele começou a desenvolver um software de loja virtual, né, baseado nesse outro software, nesse open source. A i7 nasceu baseada no open source. Na verdade, o eShopping, né? O eShopping nasceu baseado no open source. Então, ele começou a pegar esse open source e começou a recriar ele completamente. Né? Tipo, pegou a estrutura de dados, ainda veio dele, mas ele começou a recriar um monte de coisa ali. Começou a recriar. E aí, beleza, quando foi 2007, por isso que eu falo que a i7, apesar dela ter sido criada em 2006, ela nasceu mesmo em 2007. Porque em 2007 a gente lançou a plataforma de e-commerce, o eShopping, né? Vendendo por R$ 69,90. por mês. Ou seja, naquela época já era um modelo de SaaS. Já era SaaS. E é só para clarear, né? A gente está falando eShop, i7. Só para contextualizar, o que é i7? i7 é uma plataforma de e-commerce para as pessoas criarem uma loja virtual sem precisar pensar na tecnologia da loja virtual. Ela basicamente é um serviço, ela é um site que ela vai lá, ativa um plano e ela já vem com uma loja pré-pronta, com um monte de recursos ali, e ela vai usando essas ferramentas, né, que tem dentro ali da plataforma para ela ir modificando e ajustando a loja dentro do que ela quer. Cadastrar os produtos, colocar as fotos, trocar banner, criar vitrine. Só que a i7 hoje, como ela tem tanto tempo, né, ela hoje é uma plataforma extremamente avançada. O nosso maior trabalho, inclusive, é simplificar a entrada. Porque o escopo dela é absurdamente grande. Você pegar as maiores plataformas de e-commerce que você possa conhecer aí, a gente vai ter recursos que eles não têm. É claro que vão ter recursos que a gente também não tem por causa de questão de, obviamente, priorização. Sim. Mas dentro do que a gente se propõe,
acho pouco provável de achar uma plataforma que seja tão completa quanto a nossa. E até por causa dessa... Porque a gente nunca foi vendido, a gente é bootstrap, a gente veio lá de trás com uma ideia e a gente veio constantemente construindo a ideia. E só para clarear para o pessoal, né, o que é bootstrap? É basicamente você vai ganhando dinheiro, vai vendendo a sua solução e com o dinheiro que você vai lucrando ali no dia a dia, você vai reinvestindo no negócio, sem precisar de pegar capital externo. O que é um capital externo? Investidor, banco e por aí vai. Inicialmente a gente tinha um investidor, mas Logo lá na frente... Vocês conseguiram Em pagar 2016, a gente readquiriu as cotas dele. Que era o cara dos servidores. Exatamente. Lá. A gente ele, inclusive, tinha assim, tinha 40% da empresa. A gente readquiriu. Ele vai ver esse podcast aqui, ele vai ficar triste. Foi um puta trampo ali para poder... Mas é normal, né, cara? Isso aí é normal. Faz parte, porque os interesses mudam. Sim. E, tipo, o interesse dele era basicamente financeiro. E beleza, ele investiu uma grana no início, ele tirou, tipo, 30 vezes o que ele... 40 vezes o que ele investiu. Boa, ao longo do tempo e depois a gente ainda comprou a parte dele. Então, foi umas 50 vezes o que ele investiu e tirou de volta. Foi um bom negócio. E que tipo de clientes que vocês atendem hoje? Não, peraí, deixa eu voltar. Deixa eu continuar, porque a jornada do início ali é que eu acho que é mais importante para a galera ver aqui, né? Tá bom. Porque é o seguinte... Isso é legal você falar dessa jornada, que é o ponto que eu falei no início de identificação, que às vezes com alguém que está assistindo a gente aqui. É porque eu contar hoje, a pessoa às vezes ela desconecta demais. Mas hoje e tal, tem milhares de clientes, mais de 20 mil lojas ativadas, tem não sei o quê, às vezes fica muito distante, lá, né? Entendeu? Tipo, da realidade, às vezes, de muita gente, entendeu? Boa. Então, só que é importante. Sim, né, sim. Vamos voltar lá do começo da i7 em si. Aí o primeiro ano da i7, em 2007, eu queria vender loja virtual. Então, eu assumi a parte comercial. Tipo, eu também programava, mas o Tarcísio só programava. Eu já tinha tido experiência comercial, porque eu já tinha experiência de vender alguma coisa, né? E aí, a i7 nasceu dentro de uma lan house, era uma salinha dentro de uma lan house, que era do nosso sócio, né? Então, uma lan house no bairro Ouro Preto, chamava Interplay, e tinha uma salinha lá, e aquela salinha era a i7. Uma salinha, tipo, cara... Era isso aqui, ó. Era esse espaço aqui, entendeu? Aí... Na época foi o boom das lan houses, inclusive. Sim, boom das lan houses. Aí o que acontece? Eu fui vender loja. O que eu fazia? Pegava minha BMW V8, 300 cavalos, bebia 4 km por litro, colocava meu terninho, magrelo, nossa, eu pesava 55 quilos, cara. Eu tenho 1,80 m. Você imagina, né? Colocava meu terno, que ficava com as ombreiras desse tamanho. Tipo o Didi. E pastinha, para parecer sério, gravatinha, então, tá vendo a visita? O que eu ia fazer? Toque, bater de porta. Ia lá para Savassi, bater de porta em porta. Ia lá para Venda Nova, bater de porta em porta. Ia para o centro, ia batendo de porta em porta. De cada lojinha que eu via, custava para tentar falar com o dono, para conseguir tentar vender para ele a ideia de uma loja virtual. Ou seja, hoje o resultado que vocês têm com marketing digital, né? Não começou com marketing digital, começou com marketing, cara, foi um ano direta. Foi um ano fazendo isso, gastando sola de sapato, e eu consegui vender 10 lojas virtuais. Em um ano? Em um ano. E assim, só trazendo rapidinho. Só para você ter ideia, a gente ativa, dependendo, uma manhã são 10 lojas virtuais. Um dia, dependendo, baixo 30 lojas virtuais ativadas. E eu consegui ativar 10 lojas em um ano. Mas o início tem que ter esse gastar sola de sapato, né? E Sim. assim, só trazendo rapidinho para os dias de hoje, que a galera às vezes tem preguiça disso, né? Quem está começando, fazer as primeiras vendas. Fazer o feijão com Fazer o feijão. Atender entender um objeção, a um, entender a objeção. Entender a objeção. Se você só coloca o negócio para rodar frio, longe, distante, você não consegue nem captar essa objeção. Conversar com o cliente. Então, né? tipo, eu consegui ver as objeções na prática. E, tipo, a objeção me doía. Porque eu tinha um trabalho físico de sair da minha casa. Gastava, eu colocava, porque a gente não recebia dinheiro. A i7 não dava receita. Entendeu? Eu fui receber o primeiro salário na i7 em 2009, R$1.000 por mês. Pensa, eu ganhava 7 pau e eu fechei a minha empresa por causa da i7. Aquela empresa que eu ganhava, né? Eu fechei. Entendeu? E são as escolhas, cara, né? Eu tive um monte de cheque devolvido, eu me fudi, eu me quebrei na pessoa física. Entendeu? No início da i7, porque eu tinha certeza que ia dar certo, aí eu deixei o negócio meio de lado, aí um outro cara, que era meu braço direito lá, me passou a perna e pegou o contrato. Na renovação, não renovaram comigo, renovaram com ele. E ele assumiu o time. E aí eu
acabei abrindo mão daquilo ali. Eu tive que, tipo assim, eu tinha que trabalhar na I7 durante o dia e de noite, de madrugada, eu trabalhava em projetos pessoais, tipo um projeto de abastecimento de locomotiva da Vale, da Petrobras, que às vezes eu pegava, que eu pegava junto com meu pai, pegava muitos projetos com meu pai, que ele sempre teve muitos projetos de eletrônica e começou a precisar de software. E aí, quando entrava na parte de software, às vezes a gente fechava um serviço juntos e eu trabalhava na parte do software, ele trabalhava na parte do hardware. E a gente pegou muitos projetos legais juntos, que foi o que me segurou a onda até 2009. Para eu conseguir... Você ter o primeiro salário. Exatamente. Você passou mais de 2 anos quase, né? Sem ser, mais de 2 anos, né? Quase 3. Quase 3 anos sem você receber receita nenhuma. Não, receita não. Focado na empresa, gerando sem tirar salário. Não só gerando pessoal. custo, porque quando eu tinha que me deslocar, quando eu tinha que comprar alguma coisa, eu tinha que investir. Entendeu? Quando a gente ia comprar panfleto, a gente tinha que investir. Então, assim... Um dos erros que a galera comete muito hoje que é misturar finanças. Pessoa física com pessoa jurídica, Sim, né? Finanças. Misturar finanças e pessoa física. Pegar dinheiro da empresa. É o maior erro da maioria dos negócios. A maioria dos negócios, se não me engano, eu não lembro agora os percentuais, mas eu vi isso semana passada até, achei bem impactante. Que tipo, eu vou chutar números aqui, mas vocês podem pesquisar aí depois. Mas é uma coisa tipo assim, 40% das empresas quebram no primeiro ano. Aí depois o segundo ano é tipo 60%, depois 80% é nos primeiros 5 anos. Sim. Entendeu? Das empresas. Então 80% dos CNPJs são abertos, em 5 anos eles quebram. E o que quebra uma empresa... Qual fator? O que quebra uma empresa é só uma coisa, gente. É só uma coisa. Gestão, fluxo de caixa. Não, é fluxo de caixa. Você pode ter uma gestão ruim, se você tiver caixa, você segura a onda. Você pode ter, por exemplo, você pode estar trabalhando em déficit. O tempo que for, se você tiver caixa, se tiver fluxo de caixa, você consegue segurar a onda. Você pode passar pela dificuldade que for. Se você tiver fluxo de caixa, você segura a onda. Pandemia, quem quebrou? Quem não tinha fluxo de caixa. Tinha empresa que conseguiu sustentar 6 meses sem receita, 1 ano sem receita. Tem empresa que não conseguiu ficar uma semana sem receita. Então, o fluxo de caixa, quando bate na bunda, cara, esquece, aí você quebra o negócio. E aí o problema de você misturar a finança pessoal com finança profissional é porque você não deixa um colchão para o negócio. E normalmente a pessoa que faz isso, ela não está acostumada nem a ter uma reserva de emergência dela, quem dirá do negócio. Né? Porque a regra. A regra que o pessoal fala, né? O pessoal de finanças. Eu fiz uma faculdade de gestão financeira também, depois em 2009. A regra que o pessoal de finanças fala é tipo assim, ó. Reserva de emergência, 6 meses do que você tem de custo fixo. Se toda empresa tiver uma reserva de emergência, pegar o custo fixo, ó, põe tudo na planilha. Eu faturo 20 mil, meu custo fixo, incluindo impostos, tá? Assim, vamos dizer, nem precisa incluir impostos. Pode ser EBITDA, porque vamos dizer que você parar o faturamento, seu imposto vai zerar também. Mas vamos dizer, meu custo fixo é 10 mil. Tá bom, eu preciso ter 60 mil em caixa. Tem que estar lá. Entendeu? É isso. O problema é que, cara, ninguém faz isso. A enorme maioria dos negócios não fazem isso. Não é fácil fazer no Brasil, mas é aquele negócio. Se você foca naquilo, se você foca naquilo e aproxima, já é uma coisa. O problema é que as pessoas nem sabem ou nem param para pensar da importância de ter aquilo ali. E aí mistura o pessoal com o profissional. Faturei 20 mil. Meu custo fixo foi 10. Tá bom, 10 coloquei no meu bolso e vou passear. Tô rico, né? Muita gente faz isso. Não faça isso, viu? Não façam isso. E quando que começou a surgir, assim, você ia nos porta-a-porta, fechando o contrato ali, os primeiros cases... Cara, o segundo ano a gente conseguiu fechar 100 lojas. Aí a gente começou a trabalhar com o Google Ads. Entendeu? Então já começamos a pegar... 100 lojas... Primeiro ano, 2007, a gente ativou 10 lojas. No segundo ano, a gente bateu 100 lojas ativas, que foi quando a gente começou a trabalhar, aprender publicidade. Inclusive foi o Tarcísio, que é de tecnologia, mas ele a gente não tinha marketing. Né? E terceiro ano, a gente bateu acho que 300 lojas. E aí a coisa foi escalando. Bacana. E só para voltar lá para trás, por curiosidade, quem foi o primeiro lojista lá da I7? Ele está lá até hoje. Chama Supera Editorial. Ele é o ID número 2 no meu RP, porque o ID número 1 é a gente. Ele está lá até hoje. Eu esqueci o nome deles. Mas assim, eles têm uma história, nossa, muito, muito do caralho a história. Assim, hoje está lá mais
por estar, porque eles não tocam mais esse projeto. Mas a história deles, assim, nossa, a história é muito foda. E é o que... No início eu fazia por dinheiro, eu admito. Acho que muito empreendedor, quando começa, ele, Mas né? pelo dinheiro. Mas mesmo, aí né? depois você tem 2 caminhos que você vai seguir. Chega numa hora que você ou fala, não, eu estou fazendo só por dinheiro, eu vou fazer outra coisa. Ou você apaixona pelo que você está fazendo e você começa a ter um propósito muito maior do que só o dinheiro ali. É porque se for focar no Gisele. dinheiro no início, cara, Gisele é o nome da cliente. Gisele. 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 E aí, essa cliente eu acho que foi uma virada de chave para mim em 2010. Que eu falei, Por quê? cara, a gente está tocando vidas. Que foi o seguinte, ela contou a história pra gente e fiquei bem... Nossa, cara, foi muito foda. Porque é o seguinte, 2010, eles já estavam com a gente há 3 anos, né? E aí eles estavam faturando na época R$100 mil por mês vendendo apostila na internet. E era o nosso maior cliente. E aí a gente, fui querer entender um pouco mais da história, né? E eles já eram amigos do Tarcísio, assim, clientes do Tarcísio lá na época que o Tarcísio trabalhava num outro provedor, entendeu? Quando o Tarcísio criou o e-shopping, colocou o e-shopping para rodar, ela falou, não, eu quero rodar nesse sistema seu. Aí por isso que ela foi a primeira cliente, entendeu? E aí o que acontece? Eles estavam contando a história que, tipo, era um casal, né, de senhores que trabalhavam em faculdade. E aí, a faculdade passou por algumas dificuldades, logo depois veio a crise de 2008, eles foram demitidos e eles focaram no site. E aí, o site antes era só vender apostilazinha aqui, ali e tal, né? Só que em 2008 a crise bateu, faculdades demitiram, eles ficaram desempregados e eles quase separaram. Eles estavam brigando muito, entendeu? Não estavam, tipo, né, estavam passando uma dificuldade muito grande. E aí resolveram tocar o site, acelerar o site em 2008, 2009. E começaram a pegar os conhecimentos que eles tinham, né, de faculdade e tudo mais, e começaram a compilar apostilas para as pessoas estudarem para concurso público. Ou seja, desde aquela época eles já vendiam a galera vendeu hoje que é um infoproduto, Um infoproduto. e-book, como se fosse um e-book impresso, entendeu? É isso. E boa sacada essa, cara, realmente. E aí eles Aí eles viram- vendiam apostila, entendeu? Vendiam apostila, só que era física mesmo, né? Xerocal e tal. E foi a virada de chave da vida deles, porque os dois começaram a fazer dinheiro, começaram a ter uma qualidade de vida e uma grana que eles nunca tinham tido antes, nem quando estavam empregados. Empregaram os próprios filhos, então os filhos acabaram participando do negócio e aproximando mais ainda da família, quer dizer, e eles ficaram muito felizes com tipo, o que eles estavam construindo juntos ali, entendeu? Bacana. E aquilo me tocou muito, que eu falei, cara, olha, assim, a gente se talvez a gente não tivesse... Tudo bem, é claro que a gente tem muita questão de egocentrismo, a gente se acha especial demais, mas é claro que se não tivesse sido com a gente, provavelmente eles teriam feito em outro lugar. Mas a gente participou, a gente teve a oportunidade de participar de falar assim, cara, eu participei disso, eu ajudei, e realmente a gente conversou muito com eles, a gente, desde o início da I7, a gente sempre foi muito próximo dos clientes, e não importa o tamanho do cliente, assim, quando um cliente chega e às vezes quer, posso chamar no privado, porque está num grupo nosso e quer perguntar alguma coisa, eu não sei, assim, hoje não tem como a gente saber todo mundo, né? Então eu não sei qual é o plano que o cliente tem, se ele paga R$100 por mês ou se ele paga R$3 mil por mês, eu não sei. Mas se me chamar e eu, assim, pode ser um domingo à noite, se eu estiver tranquilo ali, quiser olhar, se eu quiser olhar, né? Porque eu não vou me colocar a responsabilidade de olhar, mas se eu quiser olhar e eu tiver, não, beleza, eu paro ali meia hora e dou uma mentoria de graça pro cara. E assim, não tem problema nenhum. você trouxe aqui um case de sucesso para a época e tudo mais, mas você lembra de algum case de fracasso? Tipo, do que os lojista, algum cliente maior fez fracasso. de errado, cara? E aí afundou o negócio? eu tenho o maior fracasso da I7, que eu posso falar. E Não o precisa maior... nem citar nomes, assim, mas é o que a pessoa eu cito, fez, não tem problema. Eu cito maior... Não, do cliente eu não vou citar, óbvio. Né? Mas eu vou citar o case e muita gente vai... Da própria assistir isso I7. aqui vai saber. Da I7 todo mundo vai saber, mas muita gente, talvez do mercado, aí vai sacar. Mas vamos lá. Da I7, qual foi, eu acho, o nosso maior fracasso? O nosso maior fracasso foi, em algum momento, deixar talvez o sucesso, não é sucesso, o ego, o orgulho subir a cabeça e desconectar do propósito com o cliente. Isso em 2014. 2014, a gente tinha um grupo de Facebook com
sei lá, uns 700 clientes nesse grupo. Ou mais, não sei. E aí a gente participava muito. A gente sempre foi muito assim, cara, muito próximo. Só que às vezes, você sendo próximo demais de uma pessoa, qual é a pessoa que você mais briga? Não é a pessoa mais próxima? Não é que você tem a liberdade de ir lá e às vezes retrucar uma coisa que ela falou e tal. É isso. Só que a gente acabou ficando próximo demais de alguns clientes e dando liberdade demais e sentindo com liberdade demais. Nesse grupo era muito familiar. E esse grupo, inclusive, nem foi criado pela gente, foi criado por uma cliente. E essa cliente que criou o grupo, na verdade, uma amiga dela, sei lá, que era lojista nossa, estava reclamando de alguma coisa relacionada à atualização. E aí, reclamando, e aí a gente conversando e tal, não sei o que. Só que ela foi muito rude, muito sem educação com o Tarcísio. E o Tarcísio hoje é um amor de pessoa, ele é um papai urso, né? Mas ele tem 2 filhos hoje. E ele não era, não foi sempre assim. Ele era um amor de pessoa igual uma porta, né? E até com a esposa dele, ele dava umas, né? Ela trabalha com a gente ela foi a funcionária 0001, né? Antes da gente trabalhar, ela já trabalhava lá, a Renata. E mesmo com ela, às vezes, quando ela ia perguntar algumas coisas que boba pra ele falava assim, Google. Ele só respondia assim, entendeu? Então o Tarcísio é programador hardcore mesmo. Igual eu falei, hoje ele tá um amor de pessoa. Mas em 2014 a gente não tinha esse nível de maturidade, principalmente ele não tinha esse trato para lidar com clientes. E ele estava num grupo de clientes, conversando com clientes. E a cliente chega e xinga ele. O que ele fez? Xingou ele diretamente. Chutou ela na lata lá também, na frente de todo mundo. E começaram a bater boca no grupo. E aí, assim, claramente o cliente foi completamente, tem cliente que às vezes passa do ponto, mas o nosso trabalho é baixar a temperatura, não é elevar. E aí o troço já estava pegando fogo e eu entrei, defendi o Tarcísio, tentei fazer um meio de campo ali, mas não deu certo. Aquele negócio parece que você está jogando pano quente, acaba piorando. O que eles fizeram? Tiraram a gente do grupo, tirou todo mundo da I7 do grupo e a gente perdeu o acesso ao grupo. E aí começou um trabalho de fritação da I7 no grupo. Meio que um efeito manada, né? E aí, cara, eu tenho certeza, assim, pelos cálculos que a gente fez na época, a gente perdeu uns 400 clientes ao longo de 6 meses aí, por causa disso aí. Então esse eu considero o maior erro que a gente fez, porque tem vários erros que a gente pode ter. Pô, a gente já investiu em coisa que, cara, jogamos dinheiro fora, né? Já erramos em calcular uma infraestrutura, gastamos, sei lá, $500 mil de coisas que a gente não deveria, entendeu? Erramos um monte de coisa, claro, sempre a gente está aprendendo, mas coisas que você erra dentro de casa, você corrige dentro de casa. Daqui para dentro a gente pode debater, discutir e tal, mas da porta para fora você tem que ter o que você faz da porta para fora reflete. Tá na internet, cara, demora muito para sair. Hoje, se você procura I7, você procura I7 no Google, você vai ver um Reclame Aqui na primeira página. Esse Reclame Aqui tem quase 10 anos. Acho que tem 8 anos. 9 anos, sei lá. É dessa época. Entendeu? Entendi. E ele tá lá indexado até hoje na primeira página do Google. Para lembrar a gente do quanto a gente fez de cagada lá atrás. Entendeu? É bom, né? Hoje, você vê, a gente já ativou, só esse ano, sei lá, mais de 2.000 lojas. Se você for no Reclame Aqui hoje, esse ano, a gente não tem nenhuma reclamação. O ano inteiro. Sensacional. Com os clientes que a gente tem, com os clientes que a gente ativou. Sensacional. Sim. Então, hoje é completamente diferente a nossa visão. Então, isso daí fez a gente assim, mudar completamente a cultura. Mas foi um baita aprendizado. Sim. Né? Mas o Reclame Aqui está lá no Google, na primeira página do Google, para lembrar a gente o quanto é danoso quando você joga um problema desse no ventilador. E aí fica o aprendizado, galera. Tomem cuidado com o orgulho, né? Sim. Porque o orgulho, já dizia o ditado, precede a ruína, né? Exato. E aí quase que levou de fato a ruína total de vocês. Exatamente. Foi aquele sulavanco, né? Perder 400 clientes. Se você calcular o prejuízo aí, 400 clientes, vamos dizer na época, pagando uma média de R$100 por mês, você está falando de R$40 mil por mês. Aí você pega num ano, R$500 mil no ano. E o meu LTV, o tempo de vida do meu cliente, o tempo de vida do meu cliente é o seguinte: a partir de 6 meses eu perco 8%,
Eu tenho 8% de cancelamento só. Depois o cara tem 6 meses de contato comigo. A minha taxa de cancelamento, meu churn é muito baixo depois de 6 meses. E o meu lifetime do meu cliente, em média, são 8 anos hoje. 8 Muito anos. alto, cara. A partir de 6 meses, tá? Sim. Eu conto esse lifetime a partir de 6 meses, porque a i7 ela é uma plataforma muito extensa e às vezes a pessoa entra lá, ela quer uma coisa muito simples, talvez não é o momento dela usar i7. Beleza, então eu separo o meu churn nos primeiros 6 meses, porque aí para mim é o quê? É melhoria de internalização do cliente, adaptação e tudo mais. Ali, né? É um onboarding, aí é uma etapa. Agora, o churn mesmo, que a partir de 6 meses ali, são 8 anos de LTV. E aí, cara, pensa, se eu tô falando de 8 anos de LTV médio, e eu perdi meio milhão por ano, são o quê? São 4 milhões de reais, no mínimo. Entendeu? No mínimo aí que eu posso ter perdido, né? Que a gente pode ter perdido nessa brincadeira. Então, Pina, tem algum padrão que os lojistas, vamos dizer, de sucesso, desde o momento que ele entra, ele vai seguindo, tem alguma jornada assim que os cases de sucesso passam, vamos sabe? dizer, um passo a passo para que o cara tenha um sucesso, até porque, né, a gente comentou do sucesso daquela cliente, né, que começou a vender a apostila com vocês, mas de lá para cá até hoje já são quantas lojas abertas? mais de 20 mil lojas. Mais de 20 mil lojas ativadas. Então, se tem uma pessoa que entende e compreende o que é o e-commerce no Brasil, é você entender do e-commerce, quer dizer, que é entender do empreendedor de e-commerce. Ou seja o cara que tem um comércio local ou uma pessoa que está aventurando em empreender na internet. Assim, o que você entendeu de padrão comportamental da pessoa que tem um sucesso com e-commerce? Acho que assim, o que eu acho que é assim, as maiores skills, né, que um empreendedor digital precisa ter primeiro a pessoa acreditar no que ela no propósito e no projeto dela e persistir. O primeiro é acreditar. Acreditar. Depois persistência. Certo. Se você não acredita, cara, você não vai ter persistência, nunca. E se você acredita, nem sempre você vai ter persistência. Então você tem que acreditar, persistir. São as duas primeiras skills. A terceira, humildade. Humildade porque a maioria das vezes que eu vi negócios dando errado no digital foi por falta de humildade. Inclusive é o case que eu ia contar também de fracasso, o maior case de fracasso de cliente nosso que eu vi hoje, né? Assim, que eu vi até hoje, né? Que foi justamente questão de falta de humildade. Uma loja que, assim, uma história linda, cara. Um menino da favela, de uma cidade interior, de São Paulo, e veio do nada, o menino começou a vender boné no Orkut, começou a ganhar um dinheiro, entendeu? O menino, assim, humilde, mas batalhador, sabe? Correndo atrás da vida dele, lá para 2010 e tal. Aí ele criou uma loja com a gente, nessa época aí, e começou a crescer a loja. E aí, pô, chegou lá em 2015, o cara tava faturando 300k mês. Ele tava muito bem já. 2015? Porra. 300 tava mil bem, meses. 300 mil por mês, entendeu? Aí já tava vendendo roupa e boné e tal, de marca, né? Roupa eco, não sei o que e tal. E aí ele travou, não conseguia crescer mais. Aí, assim, a gente sempre foi muito próximo dos clientes e tal, e então, tipo, eu nem sabia o que era mentoria na época, mas acabou que eu dei uma mentoria para ele com algumas ideias, né? E uma das ideias que eu dei para ele foi, cara, seguinte, você vende, o problema que você está tendo, olha só, você está me falando que você tem um problema que o boné que você vende por R$150 na loja, a Netshoes consegue vender por 140. Você compra por 140 para vender por 150 e, sei lá, praticamente não ter lucro. E a Netshoes está vendendo por 140 porque ela provavelmente compra 120, ela tem um volume muito maior. Netshoes, acho que nem era marketplace na época, estava começando isso. Falei, cara, é o seguinte, você não tem como competir com os grandes assim, mas o que você pode fazer? Se você tiver uma marca própria, você cria uma marca própria sua de boné, que vai te custar, sei lá, R$30 fazer um boné, R$20 fazer um boné, e aí você pode vender esse boné por R$50. E aí, qual que é a sacada aqui? Você anuncia o boné, acho que era na época o boné ele vendia por R$200. Aí eu falei, você anuncia esse boné que você vende por 200, você anuncia ele por 160, que é mais barato que a Netshoes, que é mais barato que os outros sites aí. Se o cliente comprar ele, você vai perder dinheiro.
Você está comprando o cliente ali, mas você vai perder dinheiro. Beleza, você está investindo. Só que você vai colocar um carrossel embaixo ali, ó, com vários bonés seus da sua marca e falando 3 por 150. Aí a pessoa, pô, vai comprar um boné, ela fala, e os bonés bonitos, né? Tem que ser bonito. A pessoa, pô, vou comprar um boné aqui só porque ele é da Nike. Beleza, é uma puta marca e tal, mas só pela marca eu vou pagar 160 ou se eu quiser só um boné legal, não estiver tão preocupado com a marca, eu compro 3. Entendeu? Entendi. E aí ele colocou isso em prática muito rápido, cara. Muito rápido. Menino assim, igual eu falei, foda, menino brilhante. Colocou tanto para boné, para roupa, etc. Cara, a loja dele bateu... Eu lembro que, acho que 2017, 2018, 2017, ele bateu 2,5 milhões em vendas em uma noite de Black Friday. 2 milhões. Isso com a marca dele. Com a marca dele. Por incrível que pareça, essa foi a derrocada. O início da derrocada. Por quê? Ele não acreditou. Na verdade, foram duas falhas. Assim, duas falhas grandes aí que... Por que eu digo que foi orgulho? Porque eu avisei. Eu falei que ele não deveria fazer daquele jeito. Entendeu? Mas foram duas falhas aí que, na minha visão, né? Olhando de fora, óbvio, né? Claro que a gente não sabe lá dentro o que aconteceu, o que motivou ele a agir dessa forma. Às vezes, sei lá, às vezes ele teve outro erro, por exemplo, de ter construído um galpão gigantesco e ser endividado e precisou acelerar o negócio muito rápido, não sei. Mas enfim, eu sei que ele vendeu e vendeu tanto na Black Friday, por quê? Porque ele tirou o controle de estoque, desativou o controle de estoque da loja. Ah, então ele não tinha Ele não limitou o estoque. Era tipo print on demand próprio. É isso que eu ia falar. Se tivesse a Montink na época, ele estava bem. Não sei, porque o volume foi muito grande. Ele estava vendendo camiseta R$5. Cara, eu tenho camiseta dele até hoje, R$5. Camiseta R$5, 2,5 milhões de venda. Você tem noção? Não, mas como é que ele fez Não isso? sei. Eu não sei. Não, então tem coisa... Você entendeu? Então, eu imagino que tinham outras coisas erradas. Mas sim. Fato é que ele vendeu... Cara, ele vendeu mais de 10 mil pedidos. 10 mil pedidos, não foi unidades. Porque quando eu comprei 20 camisas. Entendeu? Então, isso numa noite. Mas ele entregou? Aí que foi o problema. Porque o que aconteceu? Ele vendeu tanto e ele não conseguia entregar. E aí tipo assim, o meu pedido, por exemplo, que era para chegar... Comprei em novembro, era para chegar em dezembro. Eu recebi o meu em fevereiro porque eu chamei ele no WhatsApp e falei, manda aí, cara. Agora, teve colega nosso lá que recebeu em abril. E teve gente que eu não sei se recebeu. Então, na verdade, ele meio que tentou fazer um print on demand, vender primeiro, mas não só que ele não tinha estrutura. Ele não achava, eu acho, que ele ia vender tanto. Porque na outra Black Friday ele tinha feito, sei lá, 500 mil. E talvez na hora lá, quando ele viu o negócio acontecendo, ele falou assim, não vou desligar, deixa o pau quebrar. E ele talvez achou que a loja ia cair. Porque, foi isso mesmo, porque a i7, toda a plataforma sempre teve história de chegar Black Friday e cair, né? E esse foi o primeiro ano, a primeira Black Friday que a gente não caiu. Entendeu? Sustentou. Na verdade, não. O segundo, desculpa, foi o segundo. Contava com o seu... Foi o segundo. Na 2016 a gente não caiu. E 2017 foi o segundo, foi 17. E 2017 também já não caiu. Só que ele achou que a loja dele ia ficar lenta. Uma hora vai cair, beleza. E a gente já estava fazendo live de Black Friday já. E ele achava que a loja... Ou então ele também pensou que, vou vender... Já tem um plano aqui de como que eu vou entregar isso, né? Mas eu acho que ele errou a mão, porque ele mesmo falou depois que... Eu não consegui falar com ele por um bom tempo. Depois que quando a gente conseguiu falar, porque ele ficou perdido, ele falou, cara, eu estou acostumado a entregar 300 pedidos por dia. Para eu cumprir o que a Black Friday fez, eu preciso entregar 800 pedidos por dia. E com a aceleração que eu estou fazendo aqui, contratei um monte de gente, estou conseguindo entregar 400, 450. Então, tipo, o que seria... Se ele tivesse, e aí é o que eu falei, uma série de erros, porque se ele tivesse caixa, ele poderia se dar o luxo de chegar e falar assim, fechado para balanço. Entendeu? Ou o seguinte, não quero fechar para balanço, mas existe uma regra no mundo dos negócios que é o seguinte, se tem fila na porta, o preço está barato. Então o que eu faria no caso dele ali? Primeira coisa, duas coisas que eu faria. De cara, você tem fluxo de caixa, né? Eu faria duas coisas. Primeiro, aumenta o preço para caralho. O produto que eu vendia por R$40 eu colocaria 60, 70, que você já diminui o volume de vendas, aumentando a sua margem de lucro.
e pararia de aceitar parcelamento sem juros e cobraria juros de 2,99 para cada parcela, que é mais uma coisa que diminui um pouco a conversão, mas aumenta a margem de lucro. Então, ou seja, eu iria acelerar a composição de caixa com menos trabalho, talvez o meu volume ali ia diminuir pela metade, mas eu não ia diminuir o faturamento pela metade, e aí eu ia conseguir focar, talvez entregar. Beleza. Assim, mas é aquele negócio, o empreendedor que já está faturando milhões, muitas vezes ele se perde no tipo assim, eu vim de lá, estou aqui, quem que é esse menino para poder me dar, né? Esquece mesmo do feijão com arroz, que é o que geralmente dá certo. Aí é o orgulho. E o segundo, aí essa foi a primeira derrocada. E aí qual que foi o problema dessa? Milhares de Reclame Aqui. Facebook baniu o domínio dele, as pessoas não podiam nem postar, ele não podia fazer anúncio. E aí ele começou a ter uma série de problemas com a própria loja dele. O que ele fez? Qual foi a saída dele? E aí foi a segunda derrocada. Marketplace. Ele foi para a Netshoes, começou a vender dentro da Netshoes e escalou de novo. Em vez dele sanear o problema e diminuir a dependência do Netshoes, ele chegou a faturar lá. Ele chegou a ser, acho que o segundo maior série da Netshoes, faturando, sei lá, quase 3 milhões, 2 milhões mês. E aí o que acontece? Ele ficou dependente do Marketplace. A loja virtual dele caiu, sei lá, para 300 mil de faturamento, por aí, que nem sustentava mais os custos dele. Ele tinha 80 costureira, máquina, um monte de financiamento, galpão que ele estava pagando, um monte de coisa, um monte de custo. Mas aí a Netshoes sustentava. Só que o que aconteceu logo em seguida? Aí a falha de você depender de plantar sua semente no terreno do vizinho ou construir sua casa no terreno alugado. Foi o que ele fez. Dependeu principalmente de um só lugar, um marketplace. O que aconteceu? Netshoes foi comprado pela Magalu. Quando eles foram comprados, eu não sei se foi alguma coisa interna, se foi alguma estratégia, mas o que ele alegou para a gente é que a Netshoes atrasou o pagamento de alguns sellers, inclusive dele, por alguns meses. Então ele ficou sem receber a grana que ele recebia 2, 3 meses. Né? Manter uma estrutura. E aí, cara, é o que eu falei. Fluxo de caixa é o que quebra o negócio. Quando aconteceu isso, ele conseguiu contornar todos os problemas que ele já tinha tido durante, sei lá, 8 anos. Mas quando isso aconteceu, aí acabou. Aí ele não teve fluxo de caixa para manter o negócio. E aí foi quando ele acabou fechando a porta de um monte de CNPJ, porque era um grupo, né? Então, e aí o mais triste é que o seguinte, aquele menino que nasceu na favela e que recebeu a chave de uma cidade de onde ele nasceu, né, bem humilde, e saiu notícia no jornal, não sei o quê, imagina o quanto orgulho ele sentia até dele mesmo e tudo mais. De repente, ele se vê numa situação que ele teve que sair da cidade. Por quê? Porque ele não conseguia nem pagar os direitos trabalhistas dos funcionários dele ali, naquela época. Não sei depois que ele fez e tal, mas... E você tem notícia dele hoje? Não tenho. Assim, tive notícia até 2019, 20 talvez, eu tive notícia dele. Ele chegou a vir em BH e veio para uma audiência, inclusive. Vamos almoçar e tal. A gente almoçou. Mas foi a última vez que eu tive contato com ele, ele já não tinha mais loja. Aí ele foi fazer outras coisas. Bacana. Entendeu? Se contar essa história... Talvez ele tenha outra loja, você já deve ter comprado dele, né? A gente nem sabe, pode ser. 2 pontos aqui, Pina, assim, de... Baita história e baita reflexão, né? História, reflexão, ensinamento, né? Pra galera que tá assistindo a gente aí. Então, assim, ter o pé no chão, né? E vou ter que puxar a sardinha, assim, para o Montinho. Você falou 2 coisas. A criação de marca, como é que é importante. Marca própria, Marca própria. Então, se você que não conhece a Montinho, que aí dá uma pesquisada, você pode criar sua marca própria sem precisar produzir, estocar, enviar para o cliente final. E com uma fábrica gigantesca. E aí é a diferença. Que é o segundo ponto. Que talvez poderia resolver o problema dele. Sustentar a demanda, né? Sustentar a demanda. Era uma outra oportunidade que ele podia fazer. Ele podia ter terceirizado. Mesmo que ele tivesse prejuízo. Entendeu? Mas é aquela questão, não vou fazer isso não, porque eu vou dar conta. E aí é a arrogância, né? E aí vale uma reflexão importante, porque o Pina, ele salientou, falou várias vezes da importância do fluxo de caixa. E fluxo de caixa no português, claro, é basicamente você vender
consistentemente e crescentemente e diminuir ali sua receita. Venda, você ter dinheiro guardado. Basicamente isso. Ou seja, se você vende... Se você vende, gera dinheiro para a empresa e gasta pouco ali e tem um armazenamento, você tem caixa. Mas por que isso é importante, né? Porque aí eu trago a importância literalmente da venda e do marketing, a gente vai entrar rapidamente nisso aqui, de que às vezes o empreendedor, principalmente quem tem e-commerce, esquece um pouco dessa importância. E aí por quê? Porque às vezes gasta energia com logística, com estoque, com compras e com várias outras coisas. E se ele só focasse na venda e no marketing, talvez teria muito mais resultado. Às vezes, acho que assim, o marqueteiro tem um erro muito comum no marqueteiro digital, vamos dizer assim, e no empreendedor digital, eles têm um erro muito comum, que são as métricas de vaidade. Às vezes a pessoa se perde comemorando métricas de vaidade e esquece das KPIs, das métricas que realmente importam. Porque, por exemplo, no marketing digital, o que é uma métrica de vaidade? Faturamento? Seguidores. Seguidores. Curti... Quantos seguidores você tem? Quantas curtidas você tem? Isso é métrica de vaidade. Não importa quantos seguidores você pode ter 1 milhão de seguidores. Se não forem engajados, né? Tipo assim, igual o pessoal às vezes compra perfil aí de Instagram, ou teve a época lá do Gerenciagram, o pessoal pagava para poder ganhar seguidores e tal. Cara, que adianta você ter 100 mil seguidores que não estão nem aí para o que você está falando. 100 mil fantasmas, né? Entendeu? Então é a métrica de vaidade. Segundo, no caso do empreendedor, a métrica de vaidade é faturamento. Não importa você faturar R$1 milhão se no final sobra 10 mil para você no final do mês. Cara, pelo contrário, é um puta de um risco que você tem. Tem um faturamento altíssimo com uma margem pequenininha, porque qualquer oscilação que der no mercado, qualquer virada, qualquer merda que acontecer, o seu risco é 1 milhão. O seu caixa está baseado em 10 mil. Entendeu? Só que se você fatura 1 milhão e consegue ter, sei lá, sobrar 200 mil em caixa, e aí você vai guardando esse dinheiro e tal, se der alguma merda amanhã que você teve 500 mil de prejuízo, você vai ter caixa para cobrir. Agora, se sobra para você 10 e você está guardando de 10 em 10, na hora que der merda, vai tudo embora. E talvez não seja nem suficiente para cobrir. Você vai ter que talvez pegar um empréstimo e aí virar uma bola de neve. Então, faturamento é métrica de vaidade. O que vale mesmo é o quanto de lucro, quanto de caixa você gera no negócio e quanto dinheiro que você consegue colocar no seu bolso de forma saudável. Né? Pina, para fazer mais caixa, você tem alguma dica aí para a galera para vender mais vezes para o mesmo cliente? Sim, com certeza. Porque o custo de aquisição é uma coisa que é muito alta e cada vez mais crescente, né? Então, a primeira vez que você vende para um cliente, ela é bem mais cara do que a segunda, do que a terceira, do que a décima, né? Se você, por exemplo, você vai fazer um tráfego, né? O guru do tráfego pago aí, vai fazer um tráfego, vai lá, você vai ter um CPA, né? Beleza, custo de aquisição. Seu custo de aquisição, vamos dizer, é R$50 para vender um produto de 100, 50% da sua venda já foi embora ali. Aí você tem que pagar imposto, custo, insumo, funcionário, conta de luz, água, telefone, marketing. Zerou. Você não ganhou, você não lucrou naquela primeira venda. Mas se você... Aí vamos dizer, sua margem, vamos dizer que seja 10% nessa primeira venda. 5%. Só que se você trabalha de forma inteligente de encantar o cliente, depois ter um trabalho de consistência, de relacionamento pós-venda, não só pós-venda, em que você consiga trazer para esse cliente a sua esteira de produtos, ou às vezes o mesmo produto, e essa pessoa tem uma recorrência com você, ou num cross-sell, ou num upsell, ou num downsell, assim, não importa. Vender um produto mais caro, mais barato, um produto agregado, outra coisa. Se você consegue montar uma esteira, assim, um funil, né? Mas você consegue dar um exemplo prático, assim, para a galera, assim, de... O que você pode fazer para construir essas ofertas? Aí vai depender muito, né, do mercado, sim, né? Mas... Ou trazer um exemplo prático de uma cliente, de repente, que tinha um e-commerce que ela estava estagnada num faturamento e aí ela começou, talvez, a aplicar upsell ou downsell. Mais ou menos da história do boné aqui. Eu vou dar um exemplo de um cliente que inclusive, mesclou contextos muito diferentes do marketing digital e do e-commerce, né? Uniu mundos diferentes, que é o que a gente está trabalhando muito hoje, que é juntar o que é parte de afiliado, do marketing digital que vende curso, produto individual, único, e uma loja virtual. Como que foi essa sacada aí? Na pandemia, ele e a esposa tiveram alguma dificuldade ali e começaram a resolver vender um curso online na área de beleza, né? Beleza feminina.
Aí começaram a vender curso, começaram a escalar isso daí, começaram a ganhar dinheiro com isso aí, pô, foi uma escalada legal, principalmente na época ali de 2020, 2021 e tal. Escalaram bem, começaram a ter centenas, milhares de alunos, né, nesse curso deles. Só que eles descobriram que, tipo, não dá para você vender o mesmo curso para a mesma pessoa, né? E aí você sempre está pensando no próximo cliente. E, beleza, no início, você tem que, às vezes, fazer o que você tem que fazer. Mas chega numa hora que você começa a enxergar, cara, quando eu sempre preocupo no próximo cliente, eu estou deixando de olhar para o cliente que eu já conquistei e eu estou deixando de fazer uma venda muito mais barata e, às vezes, criar um relacionamento muito mais profundo com aquela pessoa que já se satisfez com alguma coisa que eu entreguei para ela. E eles começaram a enxergar isso. E aí, o que eles fizeram? Começaram a montar, viram... Pô, depois que a pessoa vai lá e faz o nosso curso, que vai ensinar como aplicar determinadas coisas na cliente dela, no salão de beleza e tal, o que ela precisa? Poxa, ela precisa do produto que ela vai aplicar. E aí eles começaram a montar uma linhazinha de produtos ali para poder vender para essas pessoas. No final do curso, ela podia comprar o kitzinho para aplicar nos clientes. Depois ela falou, pô, espera aí, como que eu gero recorrência nisso? Aí, pô, a cliente dela que usou lá no salão, às vezes ela vai querer ter em casa para dar aquela continuidade daquele tratamento, de usando aquele produto. Pô, já sei. Vou converter os meus alunas em afiliadas nesses produtos. E aí, no final do curso, ele não só entregava um kit com desconto, mas ele falava, você pode revender meu kit para o seu cliente e ganhar dinheiro nessa revenda. Aí, pum, já conectou uma esteira na outra. E aí, no final, a grade de produtos começou a crescer. Antes era 2, 3, 5, 10. E aí ele começou a ver a complexidade que é de você fazer vendas individuais de múltiplos produtos. E aí veio a sacada de montar o e-commerce, com um catálogo, onde os clientes podem ir lá, comprar o que quiser e tal. Fizeram um sistema de assinatura. Ou seja, pegaram um monte de estratégia e foram conectando elas numa esteira de forma inteligente. Isso tudo usando a infra da i7? i7 Monetize. Monetize. Aqui o Pina trouxe um exemplo de que uma pessoa ela já tinha uma certa audiência, ou seja, ela já tinha alguns clientes, principalmente no universo de infoproduto, e aí eles viram como que eu consigo monetizar mais, talvez vendendo produto físico, né? No caso lá de beleza. E uma reflexão que eu até convido a vocês olharem para o negócio de vocês é, ao invés de ver qual que é o produto que eu estou vendendo, é a quem que eu estou ajudando. Por exemplo, nesse caso lá, eram talvez mulheres, né, cabeleireiras, que eles estavam ajudando no universo ali, né, do produto, do infoproduto deles. E aí eles pensaram, pô, como que eu consigo ajudar ainda mais a minha cabeleireira? Não sei o que você vende, se você vende ferramentas, se você vende tinta, se você vende camisa, mas provavelmente seu cliente ele precisa de outras soluções, outras coisas durante a vida dele. E aí você pode estar acoplando essas novas coisas para também monetizar mais sobre aquele mesmo cliente, porque o que o Pina falou, o que custa mais hoje em dia é você trazer um cliente novo para a sua base. Exato. Depois que ele vem, por exemplo, eu já conheço o Pina. É 8 vezes mais barato você converter para uma pessoa que já comprou com você do que uma pessoa nova. Exatamente. Então, começa a refletir, colocar na ponta da caneta, pô, eu conheço meu cliente, ele faz isso no dia a dia, como que eu posso ajudar mais ele? Porque os clientes querem isso, querem que você traga solução mesmo para eles, entendeu? E essa é o pilar principal do empreendedorismo, né? É você servir. Gerar valor, né? Servir. Você servir ao seu cliente. É até um paradoxo que eu trago lá no meu livro, que eu falo que é o seguinte, é o paradoxo do... o que é um empreendedor? Ele trabalha no egoísmo, no egocentrismo altruísta ou no altruísmo egocêntrico. E qual que é essa diferença? Pensa, o empreendedor, quando ele quer empreender, que ele quer criar um negócio, no fundo, ele quer melhorar de vida. Certo. Ele quer suprir os propósitos dele, seja o propósito de valor que ele está gerando para a sociedade ou de valor financeiro que ele vai colocar no bolso e ter uma vida melhor com a família dele, ajudar as pessoas que estão ao redor dele. É um egoísmo. Só que ele tem que ser altruísta, porque se você não entrega valor, se você não resolve um problema, se você não sana uma dor, você não vai conseguir vender aquilo que você quer entregar, né? Aquilo que você está ofertando. Por outro lado, então, ou seja, você poderia falar que é um egoísmo, que é um egoísmo altruísta. Uhum. Mas se o foco está na solução do problema do outro e só depois o valor vem para você, ou seja, né, a cadeia é
nessa sequência, então talvez é um altruísmo egocêntrico. Eu não sei dizer o que é o que, mas o fato é que é uma simbiose muito bem relacionada entre essas duas coisas. E às vezes uma pessoa que nunca empreendeu, eu tenho amigos que são, por exemplo, funcionário público. E beleza, nunca teve a visão do empreendedor. E nas conversas assim, de bate-papo, assim, de amigos, às vezes a percepção que eu tenho é que às vezes ela tem a impressão, por exemplo, que o empreendedor é malvadão, realmente. Que a pessoa só está preocupando no lucro. Tem muita gente que pensa isso. E, gente, não importa se a pessoa estiver preocupada só no lucro, porque no final das contas ela tem que ser, de certa forma, altruísta. Ela tem que entregar para outra pessoa antes dela receber de volta. Ela não tem como receber antes, só se ela for estelionatária. Sim. Entendeu? Mas ela não tem como receber antes. Moral da história aí, busquem gerar valor constantemente para a sua base de clientes, porque provavelmente você vai ser muito bem abençoado monetariamente com isso. E aí, quanto mais valor, ou seja, quanto mais solução você gera de benefício para o seu cliente, mais você vai receber por aquilo. Mesmo às vezes você nem estando de olho, né? Nem querendo ajudar seu cliente, entre aspas, né? Ô Pina, a gente está caminhando para o final aqui, mas antes eu queria que você contasse um pouquinho aí, que você deu um spoiler aí do livro que você... Que encaixa com o presente. Exatamente. Sim, uhum. Então conta aí para a galera o que é esse livro, o que você vai contar nele. Então, a ideia do livro surgiu do seguinte. Na verdade, foram duas coisas que eu acabei conectando. Eu tenho alguns clientes de mentoria e já tem algum tempo que eu venho ajudando de forma mais profunda e pontual em algumas jornadas, e o que eu vejo em comum, assim, eu vejo alguns problemas em comum que assim, por mais que empreender não tenha uma receita, não existe uma receita de bolo para empreender, existem problemas em comum que têm receita. Procrastinação, tem receita. Tem receita para você resolver um problema de procrastinação. Organização do seu tempo. Inspirar autoridade ou inspirar criatividade na equipe. Aprender a aprender, que eu acho que é o conceito mais importante de todos. É a minha lei zero, né, nesse meu livro. Então, eu comecei a ver que existem alguns conceitos, né, sobre marketing digital, sobre o próprio autoconhecimento do empreendedor e do negócio, que quando você adentra naquele assunto, tem sim determinadas práticas que você consegue fazer ali e constantemente ter resultados positivos, se você aplicar aquilo ali. E ao longo desse tempo, foi pegando minha experiência de vida, de toda essa jornada que eu contei aqui, além de pegar experiência de clientes, porque, igual eu falei, eu sempre fui muito próximo dos clientes. Né? Então, assim, eu posso falar que eu participei ativamente de milhares de negócios online ali ao longo desses 16 anos de I7, fora as experiências passadas. E a soma desses conhecimentos, mais essa profundidade que eu tenho tido aí já há alguns anos com minhas mentorias, e as leituras que eu tive ao longo desse tempo também, de vários livros que me inspiram e que me ajudaram a direcionar também meu pensamento, me fizeram tentar criar, né, vamos dizer assim, um conjunto de regras, um conjunto de práticas para me autodirecionar, inclusive, no meu negócio, e até para ajudar esses meus clientes também de mentoria. E, como eu quero voltar ao canal do YouTube, eu falei, cara, vou estruturar isso numa sequência que eu consiga gravar 1 ano de vídeo. Né? Ou seja, eu preciso de 50 vídeos. Eu preciso de 50 vídeos em 1 ano para colocar no meu YouTube. Né? Porque o meu YouTube está parado ali desde 2019, vou retomar agora. Tá. Então, eu quero gravar 50 vídeos para 1 ano, beleza, que tem uma sequência. Porque, inclusive, uma das coisas que se você quer trabalhar no YouTube, uma das coisas interessantes para você trabalhar é você criar playlists, né? Você criar conteúdos que a pessoa maratone. Eu quero que as pessoas maratonem. Eu quero ter 50 vídeos que quando você assistir o primeiro, você sente que você tem que assistir o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Legal. Entendeu? Então eu preciso de 50 vídeos. Tá? E aí eu falei, beleza, eu preciso de 50 vídeos, então o
eu tenho que montar o roteiro dos 50, porque numa playlist você não pode começar a gravar a hora que você quiser. Você tem que montar a lógica consistente da sequência. E aí eu fui e falei, beleza, eu vou fazer... Eu sou muito fã do livro 48 Leis do Poder, acho foda. O problema dele é a abstração, como eu falei para você, né? Que é tipo assim, ele é muito conceitual e ele não tem nada a ver com o nosso dia a dia. E assim, muita gente que lê ali até acha que é maquiavélico. Não é que é maquiavélico, você tem que abstrair e trazer com ética para dentro da sua realidade. Mas é um livro muito bom. E eu gosto da forma da leitura dele, porque é uma leitura que é separada em capítulos, que são as leis, e a estrutura dele ali é muito fácil você ler, tipo, sei lá, uma lei por dia. Ou você deixar na cabeceira para poder consultar quantas vezes você quiser. E o meu fica assim, eu consulto N vezes. Falei, cara, eu vou fazer 48 leis. Por que 48 leis? Porque eu preciso de um vídeo de introdução, né? Um vídeo de introdução. Eu preciso de um vídeo de introdução, um vídeo é a lei 0, aprenda a aprender, e mais 48 leis. Então, na prática, são 49 leis. Porque eu começo da 0, porque todo programador sabe que qualquer índice começa com 0, né? Então, são 49 leis, na verdade. Eu mesmo acho que vou colocar 49 leis. O pessoal vai ficar assim, pô, mas tá errado, né? A quebra de padrão, isso né? pode ser uma boa. Eu acho que eu vou fazer isso. Então, aí o que acontece? São 50 vídeos que eu preciso. E aí eu comecei a criar um roteiro, a ideia era criar um roteiro para toda essa estrutura. Só que eu sou um pouco prolixo, né? E aí eu comecei a aprofundar um pouco mais em cada coisa, porque eu falei, não, eu tenho que falar isso também, não, eu tenho que falar aquilo também, não, eu tenho que montar a estrutura assim, eu tenho que contar uma história para as pessoas poderem se conectar na história do fracasso, na história do sucesso. Às vezes eu quero contar 2, 3 histórias porque eu quero. O livro é meu. Porque eu acho que vai contextualizar melhor, eu acho que vai conectar melhor. Então, comecei a produzir. E aí cada lei começou a ter ali uma média de... As menores, 2.000, 2.200 palavras. As maiores, 3.800, 4.000 palavras. Então, o livro total tem 130 mil palavras. Que quando eu terminar ali, a gente não terminou ainda de diagramar ele. Ele vai ser diagramado em 2 formatos. Vai ser diagramado no formato de livro digital e não é e-book, tá? Porque e-book normalmente é uma coisa mais concisa, focada direta em alguns pontos ou algum ponto e mais, né, aplicada a um problema, uma dor. E assim, esse conteúdo é muito mais amplo. Né? Assim, se você, a ideia é que, poxa, eu tô com um problema cara, eu não tô conseguindo produzir, eu não tô me sentindo eficiente. Você vai ter uma lei lá que fala de procrastinação, você vai ter uma outra que fala de gestão do tempo. Então, é basicamente um manual para que um empreendedor consiga ter sucesso. Isso. Tipo, independente se seja um empreendedor. Sob risco de me taxar de arrogante, não é essa a ideia, tá, gente? Mas você deu um exemplo muito legal, que foi o exemplo da Bíblia. E longe de mim achar que eu vou fazer uma coisa tão fabulosa quanto é óbvio que não. Né? Mas a Bíblia é o quê? É um conjunto de regras, um conjunto de leis, um conjunto de histórias, princípios, e que se você abstrair para a sua realidade, não importa se você é religioso ou não, eu não sou religioso, mas é um manual fantástico da vida. Tem muitas coisas ali que se você olha e fala, putz, se eu tivesse seguido aquilo ali, eu não tinha, né, me estrepado aqui. Muita coisa assim, muito fantástica na Bíblia. E a minha ideia com esse livro, óbvio, igual eu falei, guardando as proporções, óbvio que longe de mim fazer qualquer coisa, 0,5% disso, mas a ideia é que seja um guia que a pessoa ela possa ler antes dela fazer a cagada e depois que ela fez, para ela saber o que ela fez de errado. Entendeu? Para ela ter uma referência. E óbvio que ele é restrito, como qualquer obra, né? Ele vai ser restrito, mesmo tendo quase 400 páginas que ele vai ter. Né? Show, cara. Mas a ideia é essa daí. E aí vai virar um livro mesmo físico. Então vou fazer ele, vou diagramar ele para físico, para digital. Tem alguma? Você pode fazer alguma, sei lá, algum presente para a galera que está assistindo esse podcast? Vamos fazer. Vocês deram uma ideia legal aí, assim, o que vocês quiserem fazer em relação assim. Quando eu lançar o livro digital, eu separo umas cópias aí. Vamos fazer o seguinte, então. Ó.
fala aí onde que a galera te encontra, né? Porque esse livro vai virar meio que uma série no YouTube. Sim, é isso? Isso, exatamente. Então, qual que é o canal? Qual que é o nome O do canal é Paulo Pina, Paulo Pina. né? PINA PINA. no YouTube. E no Instagram é Paulo Pina também. Bacana. Paulo Pina. Viu, Entendeu? moçada? Então- No Instagram é @Paulo Pina. No YouTube, se for pegar o URL, é Paulo Pina 21. O nome do canal é Paulo Pina. Bacana. Então vamos fazer o seguinte, né? Depois você assistir esse episódio aqui, vai lá, segue ele no Instagram e já manda uma mensagem lá, fala, ó, Eu quero o livro. presente, quero o livro. Pode mandar a E mensagem aí, lá. quando Isso. sair o diagramado, principalmente ali no livro digital, bem provável que ele vai enviar uma cópia para você aí, para você desfrutar, além, né, do conteúdo lá no YouTube, que ele tá fazendo também por gratidão, né? Sim, mas ó, só se me seguir no Instagram e se inscrever no canal lá no YouTube. Tem as regrinhas. Porque aí, né? Aí eu vou separar uma cópia para você. Show. Bacana, bacana. Pina, mais uma vez. Valeu, Obrigado cara. demais, Muito cara, obrigado, Pina. Prazeraço estar com pelo vocês. seu tempo, por ter compartilhado aí essas Sempre que histórias, precisar, sua jornada. E vamos marcar mais. Isso. Né? Vamos, com As certeza. portas estão abertas. Obrigado aí, você que está de casa. Obrigado, Muito obrigado. Guilherme Prates, meu Isso aí. co-host aqui hoje. Isso que aí. isso, cara. Olha só. Tamo junto, gratidão aí pelo tempo, né, para estar conversando com uma pessoa com muita experiência no mercado e também, né, a gente falou das suas redes sociais, mas também da sua empresa, a i7. Isso, I7, Como se diz, né, dá o pitch aí, como que a i7 pode ajudar a pessoa que está lá do outro lado para ela, enfim, Não, empreender na eu internet. vou dar 2 pits, i7 Monetize, tá? Boa. i7 é a empresa que eu fundei, uma plataforma de e-commerce, de toda a história que eu contei aqui. E assim, é uma plataforma diferente, é uma plataforma de e-commerce que a nossa visão é te dar liberdade e conseguir acompanhar toda a sua jornada no e-commerce, desde quando você estiver começando até quando você estiver faturando, sei lá, 10 milhões de reais por mês, a gente tem clientes desse tamanho. Então é uma plataforma que tem muitos recursos, é muito ampla, e justamente por ser muito ampla, muito abrangente, a gente tem uma proximidade muito grande com os clientes para educá-los, né, para que você consiga entender todo o potencial que a plataforma tem para levar o seu negócio para o próximo nível e para que você se sinta habituado no dia a dia ali a usar a plataforma. Então, se você quiser conhecer i7 aí, é muito fácil, acesse o site da i7, www.i7.com.br. A gente tem lá os planos, né, todos os nossos planos. A gente não tem teste grátis, porque eu acredito que se você não está disposto a investir um pouquinho do seu dinheiro, e é bem pouco, R$29 ali para você testar. Então, talvez é porque você não esteja no momento de dar esse próximo passo. Mas se você tiver nesse momento, inicia ali um plano, ativa lá seu plano lá com esse valor, igual eu falei, de R$29 ali, você já consegue ativar um plano. E nós vamos investir no seu negócio mais de R$1.000. A real é essa. Porque quando você ativar o plano, nós vamos marcar um treinamento com você e a gente vai, não só um treinamento online, mas um treinamento pessoal mesmo, pessoas especialistas fazendo reunião com você para te direcionar nos próximos passos. E aí sim, você vai conseguir começar a escalar aí a sua estrutura online, qualquer que seja o tamanho que você tenha. E em relação à Monetize, a gente é uma empresa hoje do grupo Monetize, né? E a Monetize é um impulsionador de vendas online com estrutura de afiliados e influências. Então a gente tem hoje mais de 2 milhões de afiliados e influências na base e com esse ecossistema que a gente construiu, você consegue pegar a sua loja virtual, plugar ela na Monetize e permitir que outras pessoas divulguem a sua loja, ganhando uma comissão que você combinou, que você acordou, né? E com isso você escala suas vendas através do marketing de influência, do marketing de afiliados. Show de Sem bola. sobra de- E tem um detalhezinho. Tem integração com a Montink também. Claro. A i7 e a Monetize. Então, se você quiser criar sua marca, usar toda essa infraestrutura, vai com os caras. Print on que vocês demand, estão- ou se você já tem uma loja que venda, sei lá, bijuterias ou joias ou semijoias e quer também vender camiseta, caneca, você pode plugar a Montink na sua Isso loja aí. da i7, na sua loja Monetize e agregar mais produtos ali com o print on demand. Show de bola. Vamos nessa? Fechou. Recado dado? É isso? É isso aí. Gratidão por você ter ficado com a gente até agora e nos vemos no próximo Montincast. É isso aí. Let's print.